Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um EBD na TV. Eu sou o pastor Henrique, moro atualmente em Cajamar, São Paulo. Se você deseja nos convidar, entre em contato conosco. Meu telefone ainda é o mesmo, DDD 99, telefone 991520454. Para nos ajudar a divulgar esses vídeos para outras pessoas, dê aí um gostei aí. Se inscreva em nosso canal, tudo é gratuito. Se você deseja receber os materiais que nós usamos aqui, os slides, os estudos escritos, entre em contato conosco por esse telefone que é meu WhatsApp. Diga lá, quero receber estudos. Aí coloca Betel, porque eu ensino também outras lições de outras editoras. Então, fala que quer Betel, diga o seu nome e a cidade que você mora. Eu envio para você toda semana gratuitamente esse material. Então, por favor, nos ajude a divulgar esse material, porque tudo é gratuito, só te pedimos esse favor. Dê aí um gostei e se inscreva em nosso canal. Isso vai ajudar a transmitir para outros também. Nós estamos estudando nas revistas da editora Betel, adultos, com o tema Movimento Pentecostal, a chama do Espírito que continua a incendiar o mundo. Às vezes você não está compreendendo muito bem. Nós estamos falando um pouco sobre reforma, né? Não tem muito a ver com pentecostalismo, eu sei disso, você também sabe disso, né? Aí a reforma é um movimento lá que surgiu dentro da Igreja Católica Apostólica Romana, um rompimento com a Igreja Católica Apostólica Romana. Aí foi aquele movimento que trouxe aquele povo dissidente, ou seja, aqueles que saíram da Igreja Católica Apostólica Romana, trouxe então uma nova perspectiva de poderem ter acesso então à Bíblia, a estudar a Bíblia, né? A se reunirem livremente, a poderem pregar o Evangelho livremente, estudar e ensinar a palavra de Deus a todos. Então, um movimento específico aí daqueles que saíram da Igreja Católica Apostólica Romana. Então, fundaram as igrejas reformadas. Agora, hoje nós temos várias igrejas reformadas que se tornaram pentecostais. Aí sim, cabe dentro do nosso estudo, né, usando então esse tema. Mas as igrejas pentecostais nasceram no dia de Pentecostes, né? Atos capítulo 2, ali nasceu a igreja pentecostal, ali nasceu a igreja cheia do Espírito Santo, a igreja obediente a Jesus Cristo. Jesus disse, não saiam de Jerusalém, até que vocês recebam o batismo com o Espírito Santo. Aí então vocês sairão pregando o Evangelho para todo mundo. Então essa igreja saiu pregando para todo mundo, existe desde o dia de Pentecostes, nunca deixou de existir, uma igreja sempre avivada, cheia do Espírito Santo, uma igreja evangelizadora, uma igreja que sempre teve como fundamento os ensinos da palavra de Deus, né? Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, os ensinos dos apóstolos, né? E a igreja pentecostal sempre foi cheia do Espírito Santo, sempre receberam o batismo com o Espírito Santo, falaram em línguas, sempre receberam dons do Espírito Santo. Então, uma igreja que cresceu muito e cada dia cresce mais, porque sempre cheia do Espírito Santo. É a igreja real, verdadeira do Espírito Santo, é a igreja real, verdadeira de Jesus Cristo. Então, nós estamos falando um pouco da história, né, de vários movimentos que houveram. Mas, quando se fala de um avivamento na igreja reformada, se fala de apenas uma volta à leitura, o estudo da palavra de Deus. Não se fala na liberdade do Espírito Santo. Então é diferente, nós entendemos avivamento quando há, além da volta, do estudo, da insistência, né, pela leitura, estudo da palavra de Deus, existe também o se deixar usar pelo Espírito Santo, da liberdade do Espírito Santo, de agir, né, principalmente em que? Os batismos com o Espírito Santo, a evidência de falar em línguas, as interpretações das línguas, né? Aí vem as profecias, e todos os dons em manifestação dentro da igreja. E acontece o quê? Um avanço muito grande na evangelização. Então, é diferente do avivamento que lá nas igrejas reformadas se fala. Bem diferente. O comentarista da editora Betel deste trimestre é o bispo Oídes José do Carmo. Nós já estudamos na lição 1, a descida do Espírito Santo, na lição 2, em permanente vigilância,
Na lição 3, a Reforma Protestante. E hoje vamos estudar a lição 4, o Puritanismo, um movimento de pureza espiritual e vida dedicada a Deus. No estudo de hoje, então, nós vamos ver aí os seguintes tópicos e seguintes subtópicos. Tópico 1, o movimento puritano. Tópico 1, subtópico 1, o início do movimento. Tópico 1, subtópico 2, o descontentamento com a igreja. Tópico 1, subtópico 3, o cuidado com o indivíduo. Tópico 2, um movimento visionário. Subtópico 1, a evangelização. Subtópico 2, a pregação expositiva. Subtópico 3, a paixão por Cristo. Tópico 3, alguns aspectos do puritanismo e do pentecostalismo. Subtópico 1, a doutrina puritana do Espírito Santo. Subtópico 2, a missão do povo de Deus. Subtópico 3, a Bíblia, a regra infalível de fé e prática. Então vamos procurar passar por todos esses tópicos e subtópicos, estudando essa importante lição. O textual da lição está em Salmo 85:6, que diz: Não tornarás a vivificar-nos, para que o teu povo se alegre em ti? A pergunta do salmista, né? Vivificar-nos. Então, naquela época, é evidente, não existia o pentecostalismo. Esse vivificar-nos estava se referindo a ter, então, o povo, uma proteção de Deus, que Deus abençoasse o povo, trouxesse prosperidade financeira, e também que o povo se voltasse para escutar, estudar a palavra de Deus, que era ensinada no templo. Eles estudavam, evidentemente, só o Antigo Testamento. Então, as festas que ocorriam, o povo se alegrava, comiam, se divertiam, né? Ali também estavam ali oferecendo sacrifícios a Deus, levando seus dízimos, suas ofertas. Então, havia uma grande alegria em Israel, sempre que o povo, evidentemente, deixava a idolatria, se voltava para Deus, né? Então o salmista pedia a Deus para vivificá-los. Na verdade, Deus sempre esteve ali. O problema era o povo. O povo é que tinha que se vivificar, ou seja, se voltar para Deus, deixar a idolatria, deixar o pecado. Então, os avivamentos, na verdade, é uma situação onde existe muito pecado, estão à beira de uma falência, né? À beira de ficarem totalmente sem Deus. Então Deus envia um avivamento. Através de quem? Através daqueles poucos que se reúnem, se santificam, começam a orar, jejuar, estudar a Bíblia, evangelizar. E aí vai espalhando, mais outro vem ajudar, outro, mais outro, mais outro, mais outro, mais outro. A partir do momento que as pessoas vão abrindo o coração, Deus vai se manifestando, evidentemente. Deus está presente, só está querendo que as pessoas abram o coração, desejem a presença de Deus, né? Então, a presença de Deus vai aumentando. Vem a alegria, vem a felicidade, vem a salvação de almas, vem o desejo de estudar mais a Bíblia, vem o desejo de ganhar almas, vem o desejo de orar mais, de jejuar mais, né? Vem uma união entre as pessoas, porque todos querem se reunir para estar ali louvando a Deus, adorando a Deus, estudando a palavra de Deus, né? Então, há uma grande alegria quando há um avivamento. Agora, o avivamento verdadeiro é quando também, e muito necessária, a presença do Espírito Santo, que vem trazendo sempre muitos batismos com o Espírito Santo, muitos dons do Espírito Santo em evidência e principalmente muitas almas que se convertem. Aí é uma alegria espiritual. Verdade aplicada. Na vida cristã sempre haverá necessidade de renovação, correção e retorno a princípios bíblicos esquecidos ou pouco enfatizados. Na vida cristã, na maioria das vezes, na maioria das igrejas, era preciso sempre dar um jeitinho assim de vez em quando, de, como se nós pudéssemos falar assim, dar uma soprada ali, né? Mas veja bem, o sopro é de Jesus, O Espírito Santo está presente. O que falta é o coração dos crentes, é o desejo dos crentes. Então esse avivamento, essa busca tem que ser
sempre dos crentes. Os crentes é que têm que abrir o coração. Por quê? Porque a vida vai passando, as pessoas vão se comprometendo mais e mais com as coisas materiais, com as coisas do mundo, vão amando mais o mundo, né? E vão se esfriando. E aí, se não houver, de repente, uma busca, né? Um despertamento de algumas pessoas que vão realmente acordarem e disserem, gente, nós estamos numa situação difícil, né? É o que está acontecendo com a igreja hoje. De maneira geral, um esfriamento muito grande. E sempre temos falado, o principal motivo hoje do esfriamento é exatamente a penetração dos ensinos reformados, principalmente os calvinistas, que se infiltraram nos cursos de teologia e trouxeram um esfriamento espiritual para a igreja. Passaram a ter domínio sobre escolas bíblicas dominicais, muitos pastores novos, né, que assumiram tudo, estudaram, fizeram muito curso em teologia, tendo como professores calvinistas ou outros reformados, né, que trouxeram o quê? Um esfriamento. Por quê? Houve um abandono do estudo do Espírito Santo, da dedicação ao Espírito Santo. Houve um abandono do falar em línguas, da interpretação, das manifestações dos dons. Houve um abandono da evangelização. Então, houve um grande esfriamento. Então, é preciso que a igreja desperte para buscar novamente essa presença maravilhosa do Espírito Santo. O Espírito Santo é quem faz esse fogo ser aceso, esse desejo de ganhar almas, de orar, de jejuar, de pregar, de ensinar, é que traz aquela alegria, aquela felicidade. E a Bíblia adverte, não entristeçais o Espírito Santo, não sufoqueis o Espírito Santo. Essa tem que ser a advertência, essa tem que ser sempre a vontade de todos os cristãos, de estarem unidos ao Espírito Santo, porque o Espírito Santo nos conduz a Jesus, nos conduz ao Pai. Ele vai fazer de tudo para que o Pai seja glorificado através do Filho Jesus Cristo. Então precisamos de mais ênfase, de mais estudos, mais pregações, mais incentivos, sempre em torno, então, da busca pela presença do Espírito Santo. Temos que dar mais liberdade ao Espírito Santo. Então, vai haver um avivamento. E pode ser que seja o último avivamento antes da volta de Jesus Cristo. Textos de referência. Hebreus 12, de 1 a 2 e de 12 a 13. Vamos ver. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja se não desvie inteiramente, antes seja sarado. Nós estamos vendo uma época que as pessoas ficam dizendo assim, ó Deus, me enche do Espírito Santo, ó Deus, vem nos alegrar, ó Deus, vem estar conosco. Gente, o Espírito Santo mora dentro de nós, Deus mora em nós. Não é isso que nós temos que fazer. O que diz a palavra de Deus? Não os embriagueis com o vinho em que há contenda. Olha lá. Mas o quê? Enchei-vos do Espírito Santo. Quem é que vai nos encher do Espírito Santo? É nós mesmos. Somos nós mesmos. É nós que vamos jejuar, orar, estudar a palavra de Deus, evangelizar. Então, vamos ser cheios do Espírito Santo. O esforço é nosso. Deus não deixou de estar conosco, não. O Espírito Santo não saiu de nós, não. Mora dentro de nós. Nós é que temos que dar lugar ao Espírito Santo. Sabe por que os avivamentos acabaram? Não foi porque Deus retirou. Não.
Foi tudo por causa do excesso de controle. Sempre os homens quiseram controlar as manifestações do Espírito Santo, quiseram reprimir as manifestações do Espírito Santo, quiseram impedir. Sempre a liderança comprometida com dinheiro e com a preguiça, né? Principalmente a preguiça espiritual, não querem jejuar, não querem orar muito, não querem sair para o evangelismo, é só mandar os outros fazer. E eles ficam de fora. Enquanto a igreja está orando, buscando a presença do Espírito Santo, estão jejuando, estão evangelizando. Aí os líderes ficam lá, na retaguarda, só mandando. Vai você para lá, vai você, vai faz isso e tal. Mas eles não querem fazer. Então, a hora que acontece um avivamento, eles não estão cheios do Espírito Santo, não sabem lidar com isso, e aí faz o quê? Reprimem, proíbem. É assim que acontece todo avivamento. Então esse versículo quer dizer isso. Não vos embriagueis com o vinho que há contenda. Então, olha só. Parece uma bebida alcoólica que embebeda as pessoas e desvia essas pessoas da verdadeira alegria do Espírito Santo, da verdadeira alegria da presença de Deus. Então começam a haver contenda, discussão, grupinhos, né? Separando ali um grupo para cá, um grupo para cá. Mas aqui diz enchei-vos, ou seja, não se embriague com a bebida, ou com a discussão, com a briga, com a divisão, com o esfriamento, mas embriague-se de quê? Do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo significa se embriague com esse Espírito Santo. Deixe o Espírito Santo estar na igreja, deixe o Espírito Santo alegrar a igreja, deixe o Espírito Santo manifestar aí, os batismos, né, os milagres, os sinais, prodígios, maravilhas, os dons do Espírito Santo. Deixe o Espírito Santo fazer a obra que ele sabe fazer perfeitamente. Confie em Jesus Cristo, vem a nós através do Espírito Santo. O avivamento só vem através do Espírito Santo. Então aquele que se esfriou, aquele que abandonou a oração, né? Quer ver uma coisa difícil, né? É oração. Se nós não entendermos que a oração é primordial na nossa vida cristã, fica muito difícil. Olha, não existe igreja avivada que não ame estudar a Bíblia. Não existe. Eu participei de 2 grandes avivamentos em Imperatriz, Maranhão. A presença na escola bíblica dominical era assim, 98%, 97%. De quê? Dos matriculados? Não, de toda a igreja. Todos queriam estar na escola bíblica dominical, amavam a escola bíblica dominical na época do avivamento. E é assim que funciona. Parece que as pessoas não conseguem entender isso. Não existe uma real busca pela palavra de Deus se não houver um avivamento espiritual. As pessoas são movidas, né, por essa alegria da presença do Espírito Santo. Quanto mais cheio do Espírito Santo a pessoa é, mais ele gosta de oração, mais ele gosta de Bíblia, mais ele gosta de evangelização, mais ele gosta de jejum. Veja bem, quanto mais presença do Espírito Santo, mais avivamento, mais alegria, mais crescimento. Então nós estamos vivendo uma época em que nem a metade das pessoas são mais batizadas com o Espírito Santo, embora dizem pertencer à igreja pentecostal. E nós temos hoje números assombrosos, se você olhar. 80% da igreja hoje não evangeliza. E nós estamos sendo otimistas. A escola bíblica dominical, se nós olharmos o geral, o total de cada congregação de povo congregando ali, nós não temos mais o que 30% das pessoas congregando na escola bíblica dominical. Nós estamos falando de matriculados, estamos falando de total do povo que congrega. Não temos 30% frequentando, congregando na escola bíblica dominical. Veja só, se nós falarmos de jejum, talvez nós achemos aí que 99% da igreja hoje não jejua. Olha só, não estão evangelizando, não estão jejuando, não estão frequentando a escola bíblica dominical, não frequentam o culto de doutrina, não estão estudando a Bíblia,
Veja bem, não tem uma vida devocional em casa, que é a mais importante que existe. E a pessoa em casa está lendo a Bíblia, está orando, está jejuando. Isso é uma prática normal na vida de um crente avivado. E isso foi quase que totalmente abandonado. E nós temos visto que os grandes culpados são o quê? Os líderes. Se eles não praticam, como é que o povo vai praticar? Como é que o povo vai aprender? Quando o líder é avivado, aí a igreja sente o desejo de acompanhar esse avivamento do líder. Introdução da lição. Nesta lição estudaremos o movimento puritano e suas heranças teológicas, extraindo lições relevantes para o necessário e contínuo aperfeiçoamento do povo de Deus. Então, nesta lição de hoje, vamos estudar aí o puritanismo, um movimento de reforma que buscou o quê? Uma santificação das pessoas. Buscou ali um ensino da palavra de Deus, a leitura da palavra de Deus, a oportunidade de pregação a todos dentro desse movimento de reforma. Lembrando que o puritanismo está muito envolvido com o calvinismo. Tópico 1. Movimento puritano. O puritanismo foi um movimento religioso muito importante na Inglaterra. Posteriormente, tornou-se a principal tradição religiosa nos Estados Unidos. Seus ensinamentos sedimentam a necessidade da pureza e retidão do indivíduo, da igreja e da sociedade. Então, como a própria palavra diz, puritano, né? Então significa que buscar o quê? A pureza, buscar o quê? A separação daquelas coisas dos católicos apostólicos romanos, né? Abandono da idolatria, das indulgências, né? Aquele negócio lá de missa, né? Ali, achar que só aquele clero, aqueles líderes poderiam ter acesso à palavra de Deus. Então eles mudaram isso. Então se pregou muito sobre também a separação da pessoa para Deus. Porque os católicos apostólicos romanos, em sua grande maioria, são aqueles frequentadores aí de carnaval, das baladas, né? São frequentadores de coisas que não condizem com a santidade que Deus exige de todo aquele que diz que é cristão. Tópico 1, subtópico 1, o início do movimento. O puritanismo nasceu na Inglaterra em meados do século XVI, durante o reinado da rainha Elizabeth I. Os puritanos achavam que a igreja tinha adotado práticas não bíblicas, daí a necessidade de lutar pela purificação da igreja, Tiago 4,8. Para isso era necessário renunciar a elementos arquitetônicos e litúrgicos e a formalidades contraditórias com a singeleza e pureza da Bíblia, Provérbios 30, versículo 5. Era preciso reparar os alicerces éticos, espirituais, litúrgicos e cerimoniais da igreja anglicana para aproximá-la dos ensinos da reforma protestante e, assim, livrá-la das impurezas da mistura de cultos e de outras doutrinas religiosas, num claro retorno à palavra de Deus. Então nós vimos aí que houve um espalhar, né? Vamos dizer assim, a reforma começou e se espalhou, foi se espalhando por toda parte, pela Europa, por toda parte, e na Inglaterra, mais especificamente, o protestantismo, então, começou a existir, mas misturado, olha só, tinha uma liderança política e estavam ainda envolvidos com várias coisas, vários ritos, né? Inclusive as igrejas, era tudo o quê? Copiado da Igreja Católica Apostólica Romana. Então eles tiveram que mudar tudo isso aí, né? Que a realização das missas, né? Passaram a existir então os cultos, então as igrejas passaram a não ter mais aquela arquitetura, né? Romana, passaram as vestes também serem mudadas daqueles que lideravam, houve maior participação de pessoas que não pertenciam então ao alto escalão religioso e nem político. Houve também a mudança da celebração então dos cultos na língua que o povo entendia, né? Antes era em latim, agora a língua inglesa. E também houve maior participação para ensino e pregação, estudo da palavra de Deus.
também aqueles líderes que estavam envolvidos, muitas vezes em prostituição ou bebida alcoólica, né? Tudo isso, então, houve ali uma repressão a esse tipo de coisas que foram sendo corrigidas aos poucos. Então começou a haver o quê? Uma distinção entre aqueles que eram apenas nominais com aqueles que eram praticantes da palavra de Deus. Tópico 1, subtópico 2, o descontentamento com a igreja. O movimento puritano foi uma reação à igreja institucionalizada da Inglaterra. Podemos dizer que se tratava de um movimento em busca da defesa da reforma da igreja, para que houvesse uma renovação pura. Isso incluía rejeitar os vestígios de práticas católicas romanas ainda existentes na igreja da Inglaterra. Somente assim a igreja seria genuinamente reformada, tendo como única regra de fé a doutrina das Sagradas Escrituras, Tiago 1:22. Então veja que começaram lá de cima para baixo, né? Primeiro a liderança, porque havia uma grande necessidade de mudança naqueles que lideravam a igreja. Principalmente o que? Retirá-los do pecado, da bebida alcoólica, da prostituição principalmente. Também na celebração do culto, que estava engessado, né, baseado ainda nos ensinos da Igreja Católica Apostólica Romana. Então veja que estava aquele engessamento. Então aí foram mudando esse sistema, colocando maior participação daqueles que não pertenciam à liderança. E também começaram a estudar a palavra de Deus, lendo e explicando o sentido da palavra de Deus, como fez lá Neemias, Esdras, né? Então começou a haver uma maior explicação, não apenas uma leitura, mas agora uma explicação, uma explanação, né? Aí uma pregação. Agora a palavra de Deus começou a ser divulgada para que as pessoas também, ouvindo, pudessem ser mudadas. Então não era apenas o frequentar uma igreja, mas era ouvir, aprender a palavra de Deus para colocar em prática. Antes, a santificação era baseada apenas em comparecer à igreja. Então as pessoas achavam que iam ser salvas porque compareciam, né, às missas da Igreja Católica Apostólica Romana. Agora não. Agora o ensino era: você precisa cultuar a Deus. Não é apenas estar lá ouvindo, mas é você prestar o culto, você individualmente prestar o culto a Deus. Veja bem, isso dentro da reforma das igrejas reformadas. Por quê? A igreja pentecostal nunca deixou de existir, nunca deixaram de cultuar a Deus corretamente. Todos tinham a noção clara: o Espírito Santo está em mim, eu faço um culto a Deus, eu presto um culto a Deus. Eu vou à igreja e vou ouvir Deus falar comigo, eu vou ver Deus se manifestar. Pentecostal é assim. Então esse povo aí estava aprendendo os primeiros passos de como cultuar a Deus, só que o problema deles sempre foi a falta de liberdade do Espírito Santo. Então havia um grande descontentamento com a igreja porque as pessoas não participavam do culto, não estavam ali estudando a palavra de Deus, não estavam tendo a oportunidade de também participarem e de aprenderem. E havia muita gente da política liderando a igreja, pessoas que não tinham uma vida de santidade, não tinham uma vida de estudo da palavra de Deus, uma vida de oração, de jejum. Tópico 1, subtópico 3, o cuidado com o indivíduo. Os puritanos, além de se preocupar com a reforma da igreja, também se preocupavam com a integração do indivíduo na família e na sociedade. Em busca de uma reforma consistente, a teologia puritana era composta por 4 visões fundamentais: a salvação pessoal pela graça de Deus, Efésios 2, 8 e 9, a doutrina da suficiência das Escrituras deve repousar no centro do que significa ser protestante, 2 Timóteo 3, 15 e 17,
A igreja aponta para o que está posto nas Escrituras, amortizando o conceito da tradição. João 17:17. A sociedade é um todo agregado para que o Senhor seja glorificado em todas as áreas da vida humana. 1 Coríntios 10:31. Então agora o próximo passo dos puritanos era colocar o cristão para ter uma maior participação dentro da sua família, por exemplo, os cultos domésticos, né? Ter uma maior participação na igreja, do desenvolvimento do trabalho da igreja, e que eles pudessem modificar a sociedade onde viviam. Então eles pudessem também evangelizar as pessoas, transmitir às pessoas a palavra de Deus. Antes, se a pessoa quisesse saber alguma coisa, tinha que ir à igreja, mas agora houve um despertar para que as pessoas pudessem passar de umas para as outras o conhecimento que iam adquirindo quando estudavam a palavra de Deus, quando iam e recebiam o ensino, ouviam a pregação. Então, os fundamentos principais eram o que é óbvio, né? Primeira coisa, a salvação não é pelas obras, porque as religiões ali na Europa, dominadas pelo catolicismo apostólico romano, eram ensinadas que as pessoas seriam salvas pelas obras. Eles compravam a salvação, né? Assim que eles pensavam que estavam fazendo, na verdade não estavam. Então, houve uma volta para a palavra de Deus, mostrando que a salvação é pela graça de Deus. O que é graça de Deus? Graça de Deus é uma pessoa. Às vezes você fala assim, a graça de Deus é favor imerecido. Nós não fomos salvos por um favor merecido. Nós somos salvos por uma pessoa, Jesus Cristo. Então, a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos, né? Tito. Então, veja só. É uma pessoa, Jesus Cristo. Jesus Cristo e o quê? Aquilo que Jesus fez para nos salvar. Veja, nasceu na terra como homem, viveu como homem, tomou sobre ele nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições, o juízo de Deus. Morreu em nosso lugar na cruz, ressuscitou. Isso é a graça de Deus. Nós somos salvos pela graça de Deus. Agora, para nós entrarmos para essa graça, é por meio da fé. Então, veja aí, Efésios capítulo 1, versículo 13. O que diz aí? Nós estamos em Cristo a partir de quando? A partir do momento que nós ouvimos a pregação da verdade, a palavra de Deus, a Bíblia, falando a respeito de quê? O Evangelho da salvação, falando da salvação em Jesus Cristo. Aí diz, olha, tendo crido nisso aí, ouvimos e cremos, então agora somos salvos, recebemos o Espírito Santo. Veja só, a salvação é assim. Então veio também o ensino que a vida cristã é baseada na palavra de Deus e não em dogmas católicos, né? E não em coisas aí que foram dadas por papas, ensino, né? Aí leis, obrigações dentro daquilo que ele ensinou, dentro daquilo que ele colocou no papel como lei, mas não. A vida cristã é baseada na palavra de Deus. O prumo, as regras estão na palavra de Deus. Então foi ensinado que não valia mais o que era tradição. Ah, nós fazemos porque nossos pais faziam, ou porque foi ensinado. Não, não estava mais baseado na tradição. Agora, tudo seria baseado na palavra de Deus, o que ensinava a palavra de Deus. Então houve aí um incentivo para que toda a sociedade fosse atingida por esses ensinos, fosse atingida por essa nova vida cristã. E aí houve uma conscientização de que o cristão deveria viver separado para Deus, que está escrito na palavra de Deus, sede santos, porque eu, Senhor, sou santo. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, foi aí falado, ensinado, né? Muitas vezes exigido que as pessoas que se diziam cristãs tivessem uma vida de acordo com a palavra de Deus, viver em santificação. Então começou-se a ensinar o que é certo, o que é errado. Então sempre se falava sobre reforma, sobre reformado. Então cristão reformado, aquele que está se voltando lá
para a palavra de Deus, aquele que está santificando a sua vida. Então, houve uma identificação entre o reformado e o não reformado. Lembrando que aí não tem nada a ver com pentecostais. Pentecostais sempre foram cheios do Espírito Santo, sempre viveram aí sem se misturar com outras religiões. Então, os pentecostais não participavam de nenhuma dessas reuniões aí, né? Nem dos católicos apostólicos romanos e nem dos reformados. Tópico 2. Um movimento visionário. Os puritanos desejavam transformar o indivíduo numa ferramenta que servisse à vontade divina, sendo posteriormente empregada para transformar toda a sociedade. Então a visão aí puritana era pegar a sua religião, espalhar por toda a sociedade para que todos seguissem a mesma religião. Tópico 2, subtópico 1. A evangelização. Os puritanos eram apaixonados pelo conhecimento de Deus. Eles achavam necessário romper com os princípios dogmáticos da igreja inglesa para levar a outros povos o conhecimento de Deus. Colossenses 2, 2 e 3. Para isso, foi um movimento de pessoas aplicadas à educação que não se furtavam a estudar todos os escritos a que tivesse acesso, porque entendiam que a pessoa que deseja ser salva deve conhecer a Deus. Jeremias 29, 13. Essa fervorosa dedicação às Escrituras e a firme convicção de que todas as áreas da sociedade devem focar a glória de Deus impulsionaram as ações evangelísticas do movimento. Então, cada dia estava mais presente o desejo de que todos pudessem, então, conhecer as Escrituras e que todos pudessem frequentar livremente a igreja, participar do movimento da reforma. Então, começaram a ver o quê? As grandes reuniões, né? Para que outras pessoas pudessem também ter acesso às igrejas reformadas, ao ensino reformado. Não vá pensar que eles faziam assim, né, cruzadas evangelísticas, como os pentecostais sempre fizeram. E nem esse tipo de evangelização que os pentecostais sempre fizeram. Mas era mais assim, um envolvimento dentro da educação, né, principalmente através aí, do desenvolvimento das escolas, né, as escolas seculares, onde se tinha também o ensino religioso. Então eles começaram a influenciar a sociedade para que houvesse a presença dos ensinos bíblicos no meio da sociedade. Então eles não pregavam nenhum tipo de experiência pentecostal, apenas o que? Conhecimento das Escrituras. Lembrando sempre que o ensino puritano era também baseado no calvinismo, no ensino de Calvino, no ensino de Agostinho, de que os dons do Espírito Santo cessaram, que o batismo com o Espírito Santo com evidência de falar em línguas também cessaram, que era só por tempo dos apóstolos. Tópico 2, subtópico 2, a pregação expositiva. Os puritanos priorizavam a aplicação da palavra de Deus, Salmo 119, 11. Eles tinham como meta principal concluir a reforma, e a melhor maneira de fazer isso era por meio da pregação expositiva. Isso significa que todas as partes da Escritura Sagrada devem ser compreendidas e exibidas numa pregação que atinja de forma direta o coração dos indivíduos. Hebreus 4:12. Para os puritanos, a pregação deveria ser o principal papel do pastor, ocupando o lugar principal em seus cultos. Eles consideravam os 66 livros da Bíblia a biblioteca do Espírito Santo, graciosamente deixada por Deus para os crentes. Então, a pregação expositiva, pode ver que toda igreja reformada faz muito isso. Eles vão buscar ali os originais das palavras, o significado original, vão buscar também um contexto histórico, um contexto cultural. Então, é um estudo bem detalhado daquilo que vai ser pregado, que vai ser ensinado. E aí, aquele que está ensinando ou que está pregando vai explicar como se entender aquilo. Então, dando um significado literal, histórico. Então, passou a ser uma função do pastor de cada congregação fazer esse tipo de trabalho, de pregar, né, de ensinar, de explicar o sentido da palavra de Deus. Lembrando que ainda, né, havia várias coisas
que era uma continuação da Igreja Católica Apostólica Romana. Ainda se congregava em templos suntuosos, né, com aqueles desenhos arquitetônicos lá copiados do catolicismo romano. Ainda havia muita gente que usava ali a batina nas roupas ali, como se fossem os padres, né, os bispos e tal. Ainda se copiava muito isso. Ainda havia muita presença da política, né? Os bispos sempre eram misturados, muita política partidária. Então o governo influenciava muito a igreja ainda. Tudo isso estava presente no início, então, desse trabalho dos puritanos. Então houve muita briga, muita discussão, muito trabalho, né? Muita coisa para mudar aí esse sistema que existia. E até hoje eles continuam tendo aí problema nessa área. Por incrível que pareça, o maior problema da igreja sempre é a liderança. Então eles lutaram para ver então mudanças, né? E foram aos poucos lutando. Então hoje existem as igrejas reformadas. Infelizmente, né, eles não têm um conhecimento real, principalmente sobre o Espírito Santo, sobre as manifestações do Espírito Santo, porque reprimiram essa parte do Evangelho. Leem a Bíblia, está lá escrito, mas eles não entendem, não recebem, não dão lugar ao Espírito Santo. E então as manifestações do Espírito Santo lá não existem. Para eles, o batismo com o Espírito Santo, falar em línguas só para a época dos apóstolos, os dons do Espírito Santo e evidências só para a época dos apóstolos. Existem alguns que ainda, algumas evidências, né? Alguns, por exemplo, uma cura, tal, eles ainda acham que pode existir, né? Então, quer dizer, eles escolhem, isso aqui pode, isso aqui não pode. Os ministérios apostólicos, né? Para eles, alguns podem, outros não, mas a nossa igreja também, pentecostal, também faz isso, né? Os dons ministeriais são apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. E aí, onde é que está o apóstolo? Não temos, né? Veja assim, onde é que estão os profetas? Ministério profeta. E aí, não temos um profeta, por exemplo, chegar na igreja e dizer, esse aqui é o profeta, é da igreja, o profeta oficial. Assim como Ágabo era um profeta da igreja. Silas era um profeta da igreja. A reunião em Antioquia havia o quê? Profetas e mestres reunidos, orando e jejuando. Então a igreja tinha ministério, profeta. Não temos. Tinha apóstolo? Tinha. Começou tendo o primeiro colegiado, o segundo colegiado. O segundo colegiado, por exemplo, Barnabé era apóstolo, Paulo era apóstolo. E outros apóstolos tinham. Então a igreja tem os ministérios, mas nós não temos, não adotamos. Fazer o quê? Para nós escolhemos o que pode na Bíblia. Está na Bíblia também, eu escolhi esse aqui, não pode não, mas esse aqui pode. E eles também fazem isso. Tópico 2 sobre tópico 3, a paixão por Cristo. Os puritanos tinham uma ardente paixão por Cristo. O inglês Thomas Goodwin, teólogo e pregador puritano, 1600 a 1680, disse sobre o céu, se tivesse que ir ao céu e descobrisse que Cristo não estava lá, eu sairia correndo imediatamente, pois o céu seria o inferno sem Cristo. Goodwin era cristocêntrico, um traço que moldou seu coração pastoral. Evidentemente, né, quem é cristão, então, fala de Jesus Cristo, estuda sobre Jesus Cristo e deve viver com Cristo. A diferença da religião para o verdadeiro cristianismo é esse. A religião fala sobre Jesus. Agora, aquele que realmente é filho de Deus, aquele que realmente é cristão, legítimo, cheio do Espírito Santo, ele tem Jesus Cristo vivendo em si, morando dentro dele. Veja bem, é diferente. Nosso relacionamento com Jesus Cristo é um relacionamento íntimo, de amigos, veja só, de irmãos. É um relacionamento íntimo, verdadeiro, amizade com Jesus Cristo. E já o religioso fala de Jesus, explica sobre Jesus, ensina sobre Jesus, prega sobre Jesus, mas não conhece Jesus. Ele não tem essa vida espiritual de intimidade com Deus. Então, esses puritanos, eles tinham uma religião, mas não um conhecimento íntimo de Jesus Cristo. Agora, defendiam a Escritura, mas com a própria vida.
pregavam o que estava escrito na Bíblia. E faziam de tudo para tornar a Bíblia conhecida por todos. Então hoje nós vemos as igrejas reformadas e nós vemos as pessoas que ensinam, que pregam lá, como se fossem computadores, né? Então eles sabem ali, ó, fazer exegese, né? Eles sabem ali procurar tudinho, bem detalhado, tal, fazer a hermenêutica e tal, sabe tudo. Teologia com eles mesmos. Só não tem o quê? Um conhecimento íntimo com Deus. Eles não têm uma presença real do Espírito Santo e não sentem essa presença como nós. É diferente, completamente diferente. Eles não dão livre acesso, livre participação do Espírito Santo, nem em suas próprias vidas e nem na igreja. Então esse grande pregador, né, Thomas Goodwin, ele foi importante porque ele trouxe, então, para aqueles que estavam acostumados ao catolicismo romano, ele trouxe uma elucidação, um esclarecimento de que Jesus não estava mais pregado na cruz. Ele estava ressuscitado, estava o quê? À direita do Pai, no céu, né, onde intercede por nós. Então ele veio para tirar esse pensamento de Jesus morto que o católico tem. Tópico 3. Alguns aspectos do puritanismo e do pentecostalismo. Conhecer o movimento puritano nos leva a uma oportuna conexão entre alguns aspectos deste movimento e as raízes do movimento pentecostal do início do século XX. Certamente, isso contribui para um exame contínuo de aspectos que, como os pentecostais, precisamos conservar e ou resgatar. Por não conhecer a história, muitos que se dizem pentecostais têm enfatizado equivocadamente a busca por novidades para vivenciar um renovo espiritual. Eu acho assim, alguns comentários que tem nessa revista não pode ter sido feito pelo bispo Oides. Eu creio que não, foi algum calvinista, alguém que está envolvido com o calvinismo que fez, né? Na lição passada nós vimos e agora de novo, né? Veja só, o movimento pentecostal não começou no século XX, não, pelo amor de Deus. Onde é que está a cabeça dessa pessoa? O movimento pentecostal começou no dia de Pentecostes, Atos capítulo 2, a verdadeira igreja, cheia do Espírito Santo, batizados com o Espírito Santo, falavam em línguas, os dons em operação. A igreja começou, foi lá e continua até hoje, nunca parou de existir, não. Parece que tem pessoa lendo o livro calvinista, aí os calvinistas dizem que o pentecostalismo começou no século XX. Veja só que coisa absurda. Quem disse isso, gente? Onde é que está isso? Que maluquice é essa? O movimento pentecostal começou no século XX. Que coisa absurda. A igreja pentecostal nunca parou de existir, não. Começou em Atos 2, continua até hoje. Houveram avivamentos esporádicos em regiões diferentes, países diferentes. Não começou o pentecostalismo a partir de uma época, de algum século. Pelo amor de Deus. Começou em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Nunca parou de existir, não. Temos que tomar cuidado, porque senão a gente acaba repassando essas coisas erradas para os outros. E ele deixa, assim, subentendido que as manifestações do Espírito Santo são erradas. Veja só. Aí chama de modismos, busca por novidades para um renovo espiritual. Olha só, isso aí é ensino calvinista puro. A presença do Espírito Santo na igreja, com sinais, prodígios, maravilhas, manifestação dos dons do Espírito Santo, batismo com o Espírito Santo, falar em línguas, aí muita gente cai pelo chão. Sempre aconteceu isso em todos os avivamentos. Sempre. Nunca deixou de acontecer, não. Qualquer avivamento que houve da igreja, movimento pentecostal, né, chamado então movimento pentecostal pelos pessoal aí, veja só, sempre aconteceram essas manifestações. Agora, os crentes modernos, eles se escandalizam com o Espírito Santo, por incrível que pareça. Pentecostais se escandalizando com o pentecostalismo. Nós estamos vivendo uma época de muitos pentecostais antipentecostais. É impressionante, mas essa é a realidade. Tem pentecostal dizendo aqui, não, eu sou pentecostal reformado. Que coisa mais impressionante que está acontecendo na igreja hoje. Cuidado com isso, muito cuidado.
Nós somos pentecostais, seguidores da verdadeira e legítima Igreja de Jesus Cristo, que começou a existir no dia de Pentecostes, nunca deixou de existir. Sempre a igreja foi cheia do Espírito Santo, sempre a igreja recebeu o batismo com o Espírito Santo, com evidência de falar em línguas, sempre a igreja andou no poder do Espírito Santo, com as evidências, manifestações poderosas do Espírito Santo, dos dons do Espírito Santo, sempre, desde o dia de Pentecostes. Então não vá querer aprender a ser frio espiritualmente, não vá querer aprender com os reformados a evitar a qualquer custo as manifestações do Espírito Santo. Não vá copiar o esfriamento espiritual deles, não, pelo amor de Deus. Então podemos aprender alguma coisa o quê? Sobre estudar as Escrituras, mas sempre diferente deles. Estudamos a palavra de Deus, mas sempre o quê? Dependentes de uma revelação do Espírito Santo. Ao contrário deles, eles estudam apenas ligando uma coisa com a outra como se fosse um computador. Diferente de nós. Nós temos uma revelação superior espiritual do Espírito Santo. Tanto é que está escrito, olha aí, nós não necessitamos de que ninguém nos ensine, porque a unção do Espírito Santo que está em nós nos ensina todas as coisas. Olha aí, diferentemente deles. Eles lá apenas fazem o que? Exegese, hermenêutica e tal. Liga uma coisa com a outra e tal. Vai, por isso vão encontrar sempre dificuldades em entender corretamente a palavra de Deus. Porque não tem a inspiração do Espírito Santo, a revelação do Espírito Santo que nós temos. Tópico 3 do tópico 1. A doutrina puritana do Espírito Santo. O pentecostalismo é resultante de uma série de movimentos religiosos que surgiram ao longo da história da igreja, entre eles o puritanismo. Embora os puritanos não sejam vistos como pregadores do avivamento, eles buscaram e experimentaram o avivamento. Para Joel Bick e Nicholas Thompson, página 218-2021, embora escrevessem pouco sobre o avivamento, os puritanos conheciam a graça reavivadora de Deus em sua experiência pessoal e em seus ministérios, pois suas igrejas conheciam as notáveis efusões do Espírito Santo. Veja o ensino calvinista aí de novo, né? Olha só que coisa absurda que foi escrita aí. O pentecostalismo é resultante de uma série de movimentos religiosos que surgiram ao longo da história da igreja. Entre eles o puritanismo. Olha só que coisa absurda. Já pensou? Quer dizer que o pentecostalismo nasceu lá dos puritanos, das igrejas reformadas, foi um movimento que surgiu, né, que mudou a reforma. Pelo amor de Deus, gente, toma cuidado com o que escreve aí, né? Toma cuidado. Professor, pelo amor de Deus, não vai ensinar isso na igreja, não. Pentecostalismo? A igreja pentecostal começou no dia Atos dos Apóstolos, lá de Pentecostes, cheio do Espírito Santo, continua até hoje, nunca parou de existir. Não é de repente na história, começou a haver um movimento aí, houve ali um avivamento e tal, e aí começou a igreja pentecostal a existir, o pentecostalismo começou a existir. Pelo amor de Deus, gente, vamos tomar consciência do que está sendo ensinado. Isso é um absurdo. E ainda vão tentar dar uma arrumadinha ainda, de que eles têm alguma coisa a ver com algum avivamento espiritual e tal. Não tem nada a ver. Igrejas reformadas, não existem as manifestações sobrenaturais do Espírito Santo lá. Vamos olhar direitinho para as coisas, vamos ser verdadeiros, conhecer as notáveis efusões do Espírito Santo, pelo amor de Deus, não. Ninguém entre os puritanos, entre as igrejas reformadas, eram batizados com o Espírito Santo, falavam em línguas. Não, eles nem admitiam isso. E até hoje é a mesma coisa. Se alguém falar em línguas, eles botam para fora. Se um pastor falar sobre o batismo com o Espírito Santo lá e falar em línguas, e ele falar em línguas, ele é expulso. Ele assina um documento lá dizendo que não pode. Vamos ser verdadeiros. As igrejas reformadas acreditam, ensinam que o batismo com o Espírito Santo e a evidência de falar em línguas é só para a época dos apóstolos.
ensinam que os dons do Espírito Santo é para a época dos apóstolos. Vamos ensinar corretamente as pessoas sobre a realidade, vamos ensinar a verdade. Aí porque ensinam que o Espírito Santo está na igreja, então fala alguma coisa sobre o Espírito Santo, aí os pentecostais, coitados, enganados, tão inocentes, acreditam então que esse pessoal tem alguma ideia sobre o que é ser pentecostal, sobre o que é realmente a presença do Espírito Santo na igreja. Tópico 3 para o tópico 2. A missão do povo de Deus. O estudo da visão integral que os puritanos tinham da vida cristã e da missão do povo de Deus aponta para a relevância da ação do Espírito Santo na capacitação da igreja para anunciar o Evangelho de Jesus Cristo até os confins da terra. Atos 1:8. Isso é também importante para que o cristão seja consciente da sua responsabilidade no processo de renovação e transformação da sociedade, sendo luz e sal. Romanos 13, 1-7, 1 Timóteo 6, 17, 18, Tiago 2, 15 a 17. Então o que acontece? Se pegarmos livros reformados, então o ensino lá é completamente diferente da realidade. Eles querem até dizer que os americanos, pegaram os estudos aí dos puritanos, os estudos reformados e fundaram a igreja protestante dos Estados Unidos. Nós sabemos que a igreja tradicionalmente nos Estados Unidos é a igreja pentecostal e que perde a cada dia mais força porque se misturou exatamente com as igrejas reformadas, e as igrejas reformadas se envolvem muito com a sociedade e foram o quê? Fizeram o mesmo que fizeram com a Europa, destruir o pentecostalismo na Europa. E Estados Unidos é a mesma coisa. E no Brasil já vai para o mesmo rumo. As igrejas reformadas vão influenciando as igrejas pentecostais, que se apaixonam pelo conhecimento intelectual em detrimento do conhecimento espiritual. É o que aconteceu com a Europa. A Europa hoje não tem 5% de pentecostais, não tem. Sendo que foi uma igreja cheia do Espírito Santo, que evangelizou o mundo inteiro. Estados Unidos, de 70%, 80% de pentecostais, hoje, vamos dizer que tem lá uns 20%. Veja só, a mistura. Olha, aí você vai ver o crescimento das igrejas reformadas e o decrescimento da igreja pentecostal. Porque se entra o domínio intelectual, sai o domínio do Espírito Santo. Não é a inteligência do homem que vai fazer com que o homem conheça Deus. Olha aí, pela loucura da pregação é que as pessoas são salvas. Não é pelo intelectualismo, a sabedoria da pregação. Não é pela intelectualidade e inteligência da mensagem que as pessoas se convertem, mas é pela ação do Espírito Santo. É por uma pregação falando do verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo morrendo por nós na cruz. Não é por contar história, não é para saber contar história. Por que cada dia mais nós vemos que a igreja não consegue ganhar almas? Exatamente por causa disso. Não há uma pregação com um pregador cheio do Espírito Santo. Não há uma pregação falando sobre Jesus e o sacrifício de Jesus. Na maioria das pregações hoje, pega-se um texto do Antigo Testamento, aí vai se fazer ali uma exegese, uma hermenêutica, onde foi a cidade, qual era o costume, como é que era a pessoa e tal, como é que era a família da pessoa, e conta toda aquela história, mas não fala de Jesus, do sacrifício de Jesus. Então as pessoas até admiram, acham bonito, mas não há conversão, não há mudança de vida, não há transformação. Pode-se até transformar a sociedade para dizer que são cristãos, mas na verdade não são. É uma religiosidade apenas. Tópico 3 sobre o tópico 3. A Bíblia, regra infalível de fé e prática. A história dos puritanos nos ensina que devemos amar a Bíblia como nossa única regra de fé e conduta. Salmos 119, 105. Em tempos de tantos desvios doutrinários, é preciso reforçar sempre nosso amor pelas Escrituras, analisando o que fazemos e pensamos à luz da palavra de Deus. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Os puritanos foram inspirados pelos ministérios de William Tyndale,
cujo objetivo principal era completar o que a reforma protestante não havia conseguido. O exemplo e o amor de Tyndale pela Bíblia Sagrada nos guiam a amar e a pregoar as verdades contidas nas Sagradas Escrituras. Então não é segredo para ninguém que sempre os pentecostais amaram a palavra de Deus. Nós vamos ver no início da igreja que estavam sempre reunidos, ouvindo a palavra de Deus. Sempre a sua fé era baseada nas Escrituras, né? Nos ensinos dos apóstolos, né? Dos profetas. Sempre a igreja pentecostal legítima esteve baseada na palavra de Deus, seguindo a palavra de Deus como está na palavra de Deus. Então hoje nós temos muita gente falando que segue a palavra de Deus, mas eles tiram da palavra de Deus o que eles acham que na sua igreja não deve ter. Ou seja, a presença do Espírito Santo. Como é que alguém pode pegar os evangelhos, que a metade dos evangelhos fala de sinais, prodígios e maravilhas? Como é que alguém tem uma igreja onde isso tudo é suprimido? Pode até falar, mas não faz, não pratica. Não existe a real presença de Deus. Como é que vai ler lá 1 Coríntios 12 sobre os dons do Espírito Santo e não tem nenhuma manifestação dessa na igreja? Como é que vai ler 1 Coríntios 14 falar em línguas, interpretação de línguas, profecias? E não tem nada disso. As pessoas estão lendo, mas não sabem o que é isso. Ainda ensina essas coisas com desdém, com brincadeiras, com abusos e muitas vezes blasfemando contra o Espírito Santo. Então tomemos cuidado. Tomemos cuidado, porque inclusive no ensino da igreja vocês estão vendo o que está acontecendo. Isso vem nos cursos teológicos, com professores calvinistas principalmente. E aí os livros, né? Hoje esses livros têm feito muito efeito na igreja. Porque os líderes chamam essas pessoas, principalmente aí, né? Os calvinistas, principalmente aí da presbiteriana, tem um programa famoso na TV, né? Veja só. Aí chamam para dar ensino para os pastores na igreja pentecostal. Parece que eles não têm conhecimento nenhum do que é o ensino calvinista. Parece que vive assim, como se tivesse tudo bem. Se comportam como tolos. Eles riem da gente, riem dos pentecostais. Como são bestas, como são tolos, como são tão fáceis de ser enganados. Aí daqui isso tudo bonito, vende os seus livros, porque fez a propaganda. E aí eles vão vender muitos livros agora. E os seus livros estão recheados de coisas antibíblicas, ensinos antibíblicos. Ensinam o esfriamento espiritual, o abandono do Espírito Santo. Que coisa mais triste que nós estamos vendo na igreja brasileira hoje. Então vamos pegar a Bíblia e vamos praticar o que está na Bíblia. Só isso. O que eles não fazem. Eles tiram tudo que vai falar das manifestações sobrenaturais do Espírito Santo. Tiram. Então é um grande cuidado que nós temos que ter. Não supervalorizarmos o intelectualismo em detrimento da espiritualidade. As duas coisas têm que estar unidas. Então, veja, tome cuidado. Espírito Santo, palavra de Deus, união, aí dá certo. Conclusão, o movimento puritano nos mostra que somente a dependência do Espírito Santo nos faz voltar aos princípios bíblicos, porventura esquecidos, reforça os aspectos cristãos que vivenciamos, nos dá discernimento espiritual para não sermos confundidos e preserva em nós o fervor no serviço ao Senhor. Isso aí não é verdade, né? Os puritanos não vão nos fornecer um ensino correto dentro da pneumatologia. Não vão nos ensinar corretamente sobre o Espírito Santo. Não é verdade. Então tomemos cuidado, né? O que nós podemos então concluir é que foi um movimento importante para a reforma, que trouxe então a separação, né, daquilo que existia na Igreja Católica Apostólica Romana. Houve então uma mudança, porque se voltaram para as Escrituras e para um livre acesso às Escrituras
em um livre estudo das Escrituras. Então, foi muito importante para separação, para saírem desse sistema católico apostólico romano, que é um sistema exatamente o que? Idólatra, né? E um sistema de justificação pelas obras. Então, uma seita terrível. Agora passaram para uma religião, mas precisam mudar muito, porque se não derem lugar ao Espírito Santo, infelizmente não tem um futuro brilhante para eles, não. Então, aquelas reformadas que acordaram, que atentaram para o movimento do Espírito Santo, graças a Deus estão aí, estão crescendo, desenvolvendo, ganhando muitas almas, né? Temos visto Deus agindo através deles. Mas, infelizmente, a grande maioria deles ficou lá, naquela religiosidade, né? Estão lá, esfriamento total. Supervalorizam conhecimento intelectual em detrimento do conhecimento espiritual. Vamos orar agora? Você sabendo que Jesus Cristo, Filho de Deus, veio ao mundo, nasceu aqui como homem, viveu como homem, levou sobre ele nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições, o juízo de Deus que estava sobre nós, tudo isso Jesus levou sobre ele, morreu em nosso lugar na cruz e ressuscitou. Você crê nisso? Você quer entregar sua vida para Deus agora? Então, nós vamos orar e você recebe agora o Espírito Santo. Você começa uma vida nova com Deus. Você se torna agora filho de Deus. Vamos orar. E se você está doente ou se está enfermo, vamos orar e Jesus te cura agora. Creia nisso. Nós temos ido por vários lugares. Jesus cura. E assim, mais de 100 pessoas, todo fim de semana. Nós temos evangelizado, ganhado almas. Jesus tem batizado com o Espírito Santo, tem libertado, tem curado, tem salvado muitas pessoas. Então, creia nisso, esse é o legítimo evangelho. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te apresentamos essas vidas que se chegam a ti, que agora, Senhor, estão sendo convencidos pelo Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo. Ajuda-os agora nessa hora, Senhor, recebe por filhos a todos eles, concede a eles o Espírito Santo, enche-os do Espírito Santo, Senhor. Agrada a luz de me fare gros de berrandece. Agrada amor de fazer elistere. Vamos, se agrade do Senhor, se alegre do Senhor, receba agora a promessa do Espírito Santo, seja cheio do Espírito Santo, em nome de Jesus. Toca, Senhor, toca neles. Aqueles que estão doentes, estão enfermos agora, solta toda doença, toda enfermidade, sai agora, em nome de Jesus, solta. Toca, Senhor, toca neles, cura totalmente. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Veja bem, se você deseja receber os slides que nós usamos aqui, os estudos escritos a respeito da lição, mais estudos, além dos que estão na revista, então, entre em contato conosco por esse WhatsApp, está aí, 99991520454. Te pedimos, não esqueça de dar aí um gostei, um like, né? Um joinha, não sei o que você chama esse sinal. Está aí, você vai lá, clica em cima, e se inscreva aí no canal, está lá inscrever-se, se inscreva, é gratuito. Todo vídeo que eu colocar você vai receber. Então, faça isso para ajudar-me a divulgar esse trabalho, amém? Se você deseja nos ajudar, eu não sou pastor de igreja, não sou aposentado e vivo aí com aquilo que Deus envia para mim através dos irmãos. Então, você envia qualquer quantia, R$5, não vai te fazer falta, não vai empobrecer você mandar R$5 para nos ajudar. Né? Aí mande 5, mande 10, mande 100, o tanto que você puder. Aí não manda essas contas. Aí está a Caixa Econômica, está aí Bradesco, Banco Brasil. Banco Brasil é o nome da minha esposa, Adina Maria Cruz Silva, está aí o Pix. O meu Pix você vê aí que é meu CPF, 331-957-81620. Esperamos ter ajudado os irmãos. Deus abençoe. A paz do Senhor.